Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é Thiago Savion, professor lá do Colégio de Aplicação da UERJ. Vamos trocar uma ideia, uma aula bem introdutória, bem en passant sobre a diversidade dos animais. Nesse curso aí sobre a diversidade dos seres vivos, a gente já viu bactérias, já viu vírus, já viu protistas, algas, já vimos vários grupos de plantas e agora vamos falar um pouquinho sobre animais. A gente não vai entrar em detalhes sobre nenhum deles, mas esses caras são importantes que a gente veja. Então, uma figurinha aqui mostrando vários animais diferentes. Então, quem são os animais? Os animais são todos organismos multicelulares e heterótrofos e eucariontes. Então, formados por várias células, alguns animais com trilhões de células, como é o nosso caso. Heterótrofos, a gente precisa absorver, ingerir matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai ser a base da matéria-prima para a gente crescer e para a gente construir o nosso corpo e também é a fonte de energia. A gente precisa queimar essa matéria orgânica para fornecer energia para aquilo que a gente precisa fazer. Todos somos eucariontes, então a gente tem núcleo, a gente tem organelas envoltas por membrana, nosso material genético fica dentro de um núcleo, nós temos citoesqueleto, as nossas células todas têm citoesqueleto. Então essa é uma ideia bastante importante da gente guardar. Um pequeno grupo faz uma digestão intracelular, então as moléculas são absorvidas para dentro das células e lá dentro ela faz a digestão, mas a grande maioria lança as enzimas para fora em alguma cavidade, digere o alimento e só depois a gente absorve esse alimento já digerido. Uma característica bastante importante, galera, é que a gente tem sistema nervoso. Em algum nível de interação com o ambiente, tem que passar por células nervosas que vão gerar, vão interpretar esse estímulo externo e vão gerar uma resposta. E essa resposta, às vezes, ela se dá por um tecido muscular, exceto nas esponjas, que não vão ter tecido muscular nem nervoso, tá? Mas é um grupo, cara, a gente pode pensar que é um grupo muito, muito diverso. É bastante complicado estudar toda essa diversidade. Então, essa aula vai ser aí um bate-papo sobre algumas características mais gerais. Então, como que esses caras estão organizados? Como que é a classificação desses caras? É bem complexo a gente falar da classificação mais atual, porque a classificação mais atual, cara, ela vai ter aí uma quantidade muito grande de filos, e não é por aí que a gente quer chegar aqui no ensino médio. Então, aqui no ensino médio é uma classificação mais tradicional, mais simples, mais simplificada, que a gente joga esses animais todos em 9 filos, né? O reino Animalia, e a gente joga em 9 filos. Não reflete a história evolutiva, tá? A gente não consegue fazer isso aqui. Então a gente vai ter o filo dos poríferas, tá? Então aqui na base, né, o filo dos poríferas, deve ter sido os primeiros animais a surgirem, ou pelo menos são parentes dos primeiros animais. A gente vai ter os quinidários, tá? Num outro ramo, a gente vai ter os equinodermos, junto num ramo aqui com os cordados, a gente vai entender por quê. A gente vai ter um ramo que vai dar origem então aos artrópodes, a gente vai ver quem são esses caras, aos anelídeos, né, as minhocas e sanguessugas, tá? Aos moluscos, que são os polvos, os caramujos, tá? Então aqui um grupo dos nematelmintos, dos vermes, tá? E dos plateumintos. Então não quer dizer, enfim, aqui não é uma classificação que reflita a história evolutiva completa desse grupo. É uma classificação simplificada aqui para o ensino médio, beleza? Quem for fazer biologia vai ver lá a montoeira de outros filos que existem para os animais, beleza? É, então, a gente vai dar uma passada por esses 9 filos e dar uma olhada em toda essa diversidade. Beleza? Então, o primeiro filo que a gente vai ver são os poríferas, tá? Eles são animais aquáticos, muitos nem olham para esses caras e falam que eles são animais, tá? Eles têm uma simplicidade morfológica muito grande, eles não apresentam tecidos verdadeiros, não apresentam órgãos. Cada célula desses caras são células que conseguem absorver diretamente o alimento, digerir esse alimento e excretar aquilo que precisa ser excretado, tá? A grande maioria vai ser marinha e vai viver fixada a rochas ou a objetos que estão submersos, filtrando o alimento. Então é uma simplicidade bastante grande, são os poríferas, tá? Então, era isso para falar desses caras. O segundo grupo são os quinidários já são um pouco diferentes. A gente já vai ter aqui, como representantes desses caras, as anêmonas do mar, para quem lembra do Procurando Nemo, né? As anemonêmonas.
as águas-vivas, os corais e as caravelas. Tá? Aqui as caravelas são animais que ficam flutuando. Esses caras eles já formam tecidos verdadeiros, então a gente vai falar um pouco mais disso, eles são diblásticos, tá? Então eles formam dois tecidos embrionários logo depois da fecundação. Então eles vão formar um tecido chamado de ectoderma, um tecido que forma o endoderma, e a partir desses tecidos é que vão surgir os outros tecidos. A grande maioria desses caras é marinha, tá? E aqueles que são fixos, como as anêmonas, vão ficar fixados ali a rochas ou objetos submersos. Alguns ficam nadando, tá? Pelo oceano. E alguns vão ficar flutuando, tá? Então as caravelas têm bolsas de ar que vão permitir a eles ficarem flutuando, e aí eles usam tentáculos para capturar o alimento, tá? Então esse é um grupo dos quinidários. O próximo grupo que a gente vai ver é o grupo dos plateumintos. Plateumintos são animais que eles são achatados, eles são fininhos e eles são achatados dorso-ventralmente. Então, se você pegar as costas, o dorso e o ventre, né, que seria a nossa barriga, e achatar. Tá? Então, quando você faz um corte nesses caras, você vê que eles são completamente achatados, não tem espaço interno. Esses caras, eles vivem em todos os ambientes, eles vivem em água doce, água salgada, ambiente de terra firme, tá? Sendo que eles precisam de umidade. E muitos são parasitas, causando doenças importantes no ser humano, por exemplo, e em outros animais. A gente não vai ver esses caras nessa aula, tá? Esses detalhes. As formas de vida que são livres, a gente conhece como planária, né? As planárias são animais que são bastante estudados, eles têm uma capacidade de regeneração absurdamente grande, tá? Então existem planárias, né? Aqui uma fotinha de uma planária, elas têm dois ocelos, que são estruturas para captar luz, tá? Mas não formam imagem. Os parasitas, né? Os plateumintos que são parasitas, eles são as tênias e os esquistossomos, tá? Causa a esquistossomose e a teníase. São doenças bastante importantes. Mas a gente não vai ver esse ciclo de vida nesse bate-papo aqui, beleza? Um outro filo são os nematódios, são vermes que têm o corpo já cilíndrico, mas eles são afilados nas duas pontas, então eles são esticados, eles são afunilados, né, nas duas pontinhas, tá? Então a gente vai ter esses caras vivendo em vários ambientes também, em água doce, água salgada, a terra bastante úmida, no interior de corpo de animais e de plantas como parasitas. Então, mesma situação do grupo anterior. Então a gente vai ter como representantes aqui as lombrigas, tá, que causa infecção, né, e parasita o ser humano, por exemplo. Os ancilóstomas, que vão causar, por exemplo, o amarelão, que é uma doença que afeta, por exemplo, o ser humano. E as filárias, que vai causar a elefantíase. Não quis colocar uma foto aqui de elefantíase, mas aqui um representante da filária, que seria a fêmea, que ela é maior do que o macho. Tá? Aqui o ancilóstoma. São parasitas e têm uma importância econômica bastante grande. Tá? O próximo grupo que a gente vai ver é o grupo dos moluscos. Então, os moluscos são animais que têm o corpo mole, tá? Essa é uma definição bastante interessante desses animais, né? Animais de corpo mole, que podem apresentar uma concha calcária que é rígida, e essa concha pode ser externa, pode ser interna. A maioria desses animais são marinhos, tá? Mas você também vai encontrar alguns de água doce, você também vai encontrar ele em terra firme, como as lesmas e caramujos. Tá? Então aqui são exemplos dos mexilhões, né? Chegar aqui para o lado, então aqui um mexilhão aberto, tá? Com o corpo dele aqui e a concha pelo lado de fora. Tá? Então você tem as lesmas, os caramujos, os polvos, as lulas, tá? Então são representantes desses caras. São animais como os polvos e as lulas, são animais bastante inteligentes, bastante estudados pela sua inteligência. Um outro grupo são os anelídeos, são os animais que a gente conhece como as minhocas, as sanguessugas e os animais menos conhecidos como os poliquetos. Tá? Esses caras têm uma característica bastante interessante, que eles têm o corpo já cilíndrico e eles são segmentados, eles crescem pela repetição de segmentos que são iguaizinhos. E em cada segmento, tirando o segmento da cabeça, os segmentos são todos repetidos.
É como se ele fosse tirando xerox dos segmentos mesmo, tá. Em cada segmento ele vai ter as mesmas estruturas, se ele tem cerda, ele vai ter cerda em todos eles, ele tem estrutura para excreção, vai ter excreção em todos eles, enfim, tá. Então aqui uma minhoca, né, uma minhoca que vive em terra, firme, tem uma importância econômica absurdamente grande por conta da adubação, da aeração do solo. As sanguessugas têm aplicações médicas muito importantes, tá. São animais que parasitam, né, chupando sangue de outros animais. Aqui um exemplo de um poliqueto, tá? E o próprio nome poliqueto, né, são animais com muitas cerdas, tá? E esses caras são marinhos, principalmente. Um outro grupo que a gente vai ver agora é o grupo com maior diversidade dentre todos os animais, são os artrópodes. Esses caras têm uma característica bastante importante, que é um exoesqueleto bastante rígido de quitina. A gente já viu essa estrutura, já viu essa palavra quando estudou os fungos. Então, os artrópodes eles têm um exoesqueleto de quitina, que em alguns animais ele chega a ser bastante rígido, tá? Para quem já viu a casquinha de uma cigarra, por exemplo, quando ela fez a sua muda, né, fez a sua troca de exoesqueleto, aquele material ali que né, faz um crackzinho, aquele animal, aquela estrutura rígida é a quitina. A gente vai ter 4 grandes grupos nos artrópodes: os crustáceos, quelicerados, insetos e os miriápodes, tá, os milpés, né? A gente não vai ver características desses caras aqui agora, são aulas à parte para isso. A grande maioria dos crustáceos ela é aquática, você vai ter ali os camarões, as lagostas, os tatuzinhos de jardim, os siris, né? Então você tem camarão, tá? Você tem aqui as lagostas, os siris, tá? Os animais que a gente chama de quelicerados, né, que tem quelíceras, são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos, tá? Uma característica que a gente consegue ver aqui, esses caras têm, eh, os quelicerados, né, eles têm 4 pares de patas, tá? Né, 4 de cada lado, tá? O grupo dos insetos, eles vão ter 3 pares de patas, ele vai estar no próximo slide. Os insetos são de longe os mais diversos do reino animal, enquanto que os grupos dos miriápodes, eles são representados pelos piolhos de cobras e pelas centopeias. Então, aqui no próximo slide vai ter uma figura grande mostrando uma variedade imensa de insetos, tá? Alguns voam, alguns não voam, alguns voam muito bem, outros voam muito mal, como os besouros, por exemplo. Então aqui você tem os piolhos de cobra e as centopeias, né? Então, centenas de pés, tá? Então, cara, é um grupo muito, muito, muito diverso, beleza? O grupo dos equinodermos são animais exclusivamente marinhos, tá? E aí eles estão somente no mar. E eles são os invertebrados que são mais próximos evolutivamente dos cordados, de nós, né? Que somos vertebrados, tá? Então, quem são representantes desses caras? São as estrelas do mar, os pepinos do mar, bolachas do mar, ouriço do mar. Esses caras, eles têm características que são compartilhadas apenas com os cordados e não com outros invertebrados, tá? A própria classificação de invertebrado ela é esquisita, porque você está classificando com base na ausência de uma característica. Então, isso não é muito legal, tá? Mas esses caras, eles são bastante importantes dentro do ambiente marinho, beleza? Os cordados, eles são animais que a gente faz parte dos cordados. Os cordados, eles são animais que em alguma fase do seu desenvolvimento, eles têm uma estrutura mais rígida, tá? Chamada de notocorda. E essa estrutura, ela vai dar sustentação para o tubo nervoso que está se desenvolvendo. Alguns animais vão permanecer com a notocorda a vida inteira, como os anfioxos, esse bichinho aqui, que parece um peixinho, tá? Ele é transparente, a gente consegue ver a musculatura dele e tal. Ele é bastante estudado em estudos de embriologia. E a gente vai ter, dentro dos cordados, os craniados, né? Que é o grupo que tem ali os peixes bruxas, lampreias, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos animais que têm crânio, de fato, tá? Um crânio ali com osso, tá? Então, também, cara, é uma diversidade absurdamente grande para a gente estudar. A gente vai só dar
né? A ideia aqui era só dar um en passant sobre todo mundo, tá? A grande maioria desses caras fazem somente reprodução sexuada. Então, os animais, de maneira geral, a grande maioria faz reprodução sexuada. Poucos grupos, como as esponjas e os quinidários, fazem reprodução por brotamento. Então, um pedaço do organismo pode se descolar, e ele pode brotar e ele pode se fixar numa outra rocha do lado e continuar o crescimento. Então, seria uma reprodução assexuada, não envolve ali a mistura de material genético. Mas de longe, a forma mais comum, cara, é o macho produzir espermatozoide. O espermatozoide ele tem que nadar e ele vai se juntar com o óvulo produzido pela fêmea. Essas duas células são originárias de uma meiose, então são células haploides que vão se juntar, vão formar uma célula diploide novamente, uma célula que tem dois conjuntos de cromossomos, um conjunto que veio do papai e um conjunto que veio da mamãe, gera uma célula, e essa célula, né, primordial, vamos dizer assim, ela é chamada de zigoto, e esse zigoto vai se desenvolver no animal, tá? Então eu vou mostrar uma figurinha, um videozinho. Esse zigoto, quando ele começa a se desenvolver, ele começa a se multiplicar, multiplicar as células, multiplicar as células, multiplicar as células, ele forma uma estrutura chamada de mórula, ou seja, parece uma amora, né? Uma amora lotadinha de células. Essa amora, ela vai ser preenchida com um líquido lá dentro, tá? Então ela vai encher de líquido lá dentro. A gente só consegue perceber isso se a gente fizer um corte, tá? Então aqui a mórula, que é essa maçaroca de células, você está vendo lá pelo lado de fora, então você vê só aquelas células. Mas se você fizer um corte no meio dela, você vai ver que dentro dela ela não é uma esfera maciça de células, mas ela é uma esfera oca, cheia de líquido lá dentro. E essa esfera oca chega um momento que a gente dá o nome de blástula, tá? E essa blástula ela vai formar uma estrutura que em todos os animais a gente consegue perceber isso. Em alguma determinada estrutura dessa blástula, as células começam a se dividir de maneira um pouco mais rápida e um pouco diferenciada. E essas células começam a se dividir em direção à parede da outra célula, da outra cavidade. Tá? Então você vai ter uma bola, imagina uma bola daquela de aniversário. Tá? Então imagina que você coloca o seu dedo aqui e encoste esse pedaço da bola até a outra parede. Tá? Então o que você tem é uma dobradura para dentro, tá? Formando uma primeira cavidade. Tá? E essa primeira cavidade vai ser justamente aquilo que vai dar origem ao tubo digestório. Então você tenta imaginar isso como algo acontecendo no espaço, tá? Então você vai ter com que essa cavidade aqui ela começa a crescer para cá, começa a crescer para cá, aqui se fecha, tá? Então você vai ter ali uma cavidade sendo formada e essa primeira cavidade vai dar origem ao tubo digestório. Então deixa eu só voltar aqui, tá? Essa blástula, ela é uma novidade evolutiva, tá? Essa blástula vai ser uma novidade evolutiva dos animais, tá? Porque ela vai estar presente somente nos animais. Você não vê essa estrutura sendo formada em nenhum outro grupo, tá? Então, os animais devem formar então um grupo monofilético porque eles têm essa característica é, é, que acontece em todos eles, tá? É algo bem basal no grupo dos animais. Então aqui vou mostrar o videozinho de novo para vocês. Então essa celulinha, né, após a fecundação, você vai ter que essas células estão se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Esse estágio, por exemplo, no ser humano, ele demora aproximadamente de 1 a 2 semanas para acontecer, tá? Então você vai ter aqui a formação de um maciço de células, e esse maciço de células, ele vai dar origem, então, a essa estrutura chamada de blástula, tá? Então aqui um videozinho que eu acho bastante interessante, deixa eu ver se ele vai passar todo, né? Esse videozinho, ele
Esse videozinho ele vai mostrar a formação dos folhetos germinativos, né? Então eu vou dar uma acelerada nele aqui, porque a parte que me interessa é uma parte mais para frente. Então você tem uma célula, dá origem a duas células, essas duas células dão origem a 4 células, essas 4 células se multiplicam, então, e elas vão permanecendo juntas, vão formando aquela estrutura chamada de mórula, que a gente já viu. Essa estrutura de mórula, então aqui ele está mostrando no ser humano, né? Tá? Mas isso vai funcionar para vários outros animais, tá? Essa estrutura de mórula, tá vendo que é uma estrutura com as células ali, parece um maciço, mas essa estrutura ela começa a ser preenchida por líquido lá dentro, tá? Então se você só vai conseguir perceber se você fizer um corte, que é o que ele está fazendo ali agora, e aí quando você faz o corte, você consegue perceber que já tem uma diferenciação das células. As células que estão para dentro recebem sinais que são diferentes das células que vão estar do lado de fora, né? Então você vai ter essa cavidade cheia de líquido, tá, sendo preenchida, então você tem aqui uma estrutura chamada de blástula, tá, que vai ser bastante importante. Essa estrutura continua se desenvolvendo, então ele vai fechar essa estrutura agora, ela continua se desenvolvendo ali dentro, tá, vai se desenvolver. Então lembra que isso é um maciço, você só consegue perceber isso tudo se você partir isso ao meio, né? Então ela continua se desenvolvendo, e ela vai dar origem a uma outra estrutura. Então essas células lá dentro, elas se diferenciam. Então as células que estão mais para fora vão formar um conjunto de células chamada de ectoderma. Essas células recebem sinais que são diferentes das outras células, e essas células sabem, elas vão se desenvolver por conta desses sinais nos tecidos que formam a pele e que formam o sistema nervoso. Muito interessante, tá? Enquanto que as células que estão mais lá para dentro, né, daquela cavidade cheia de líquido, essas células vão formar uma estrutura chamada de endoderma, tá? E que vai dar origem ao revestimento do tubo digestório, por exemplo, e a um folheto, né, um conjunto de células que está entre as duas, que vai ser chamado de mesoderma, que vai dar origem a um monte de outros tecidos diferentes, como os músculos, os ossos e vários órgãos. Então, nessa fase do desenvolvimento, é interessante porque já tem ali um endereçamento para onde essas células vão se desenvolver, de acordo com os sinais que elas recebem, tanto dessa cavidade cheia de líquido, quanto sinais externos, quanto sinais entre uma célula e outra. Tá? É um ramo bastante grande da ciência, que é o estudo da embriologia, tá? Que é bem interessante. Então você forma essas 3 camadas de células, são chamadas de folhetos germinativos. Então você tem o ectoderma, tá? O endoderma e você tem o mesoderma, tá? Formando então 3 folhetos germinativos. A gente viu que os quinidários eles vão formar somente 2 folhetos, eles não formam esse mesoderma. Então eles vão formar um folheto germinativo que vai dar origem às células que ficam para fora do animal e um conjunto de células que ficam para dentro do animal. Pronto, é tudo que eles têm. Tá? Enquanto que os outros animais já vão formar sempre 3 folhetos germinativos. Tá? Então, a grande maioria dos animais ele vai formar 3 folhetos germinativos, enquanto que somente lá os quinidários vão formar 2 folhetos germinativos. Lembra que poríferos nem isso formam. Tá? Então, nesse estágio você vai diferenciar já os tecidos embrionários, conhecidos como folhetos germinativos, e esses folhetos já sabem, quer dizer, eles já têm um endereçamento de como essas células têm que se diferenciar dentro do corpo do animal para gerar um tecido específico, tá? Então, isso é bastante importante dentro do estudo dos animais. Então você tem os quinidários formando somente os 2 folhetos, ectoderma e endoderma, tá? Eles são chamados de diblásticos ou diploblásticos, tá? E todos os outros grupos formando 3 folhetos germinativos são os triblásticos ou os triploblásticos. Quando você pegar, por exemplo, uma água viva, ele tem lá uma camadinha de célula
que fica para fora do animal, você tem uma estrutura gelatinosa, né, chamada de mesogleia, e você tem uma camada para dentro, que vai ser responsável pela digestão e só, tá? Não muda muita coisa, beleza? Desculpa. Então, você vai ter nesses animais a primeira cavidade, né, quando esses animais eles estão se desenvolvendo, e você tem uma maçaroca de célula e uma parte dessa estrutura, ela começa a crescer e para dentro, ela começa a fazer isso, ela crescer para dentro e ela se fecha aqui, tá? Então você tem uma primeira abertura existindo aqui, tá? E essa primeira abertura, ela é a abertura do corpo do animal que está se desenvolvendo com o ambiente externo, tá? Essa primeira abertura vai ser bastante importante. E essa cavidade que eu estou mostrando, essa cavidade vai ser chamada de arquêntero, que vai dar origem ao intestino primitivo, né, ao tubo digestório que está se desenvolvendo. Esse arquêntero, né, então a maçaroca de célula está aqui, essa camada de célula começa a se desenvolver para cá, começa a crescer e começa a migrar para cá até encostar na parede, formando então uma abertura entre esses dois dedos meus aqui. Então você tem essa abertura. Essa abertura é um poro e ele chama de blastóporo, porque é o poro da blástula. Então você tem o blastóporo e aí você vai ter que esse blastóporo é a primeira cavidade do tubo digestório, a primeira abertura do tubo digestório. Então a gente pode pensar, bom, no tubo digestório, se a gente tem um tubo digestório completo, ele tem que ter uma entrada e uma saída. Esse blastóporo é a primeira cavidade, é a primeira abertura para o tubo digestório. Ele pode dar origem à boca ou ele pode dar origem ao ânus. São as duas aberturas que a gente tem no nosso tubo digestório. No caso nosso cordado e dos equinodermos, as estrelas do mar, esse blastóporo ele vai dar origem ao ânus. A boca se forma depois. Em todos os outros animais, esse blastóporo, ele dá origem à boca primeiro, e o ânus vai ser formado depois. Então, isso vai ser importante para agrupar esses caras em dois grandes grupos, os grupos dos cordados e equinodermos, em que eles são chamados de deuterostomados, ou seja, a boca se forma depois, né? Então você vai ter os animais deuterostomados e os animais protostomados. Então, se o blastóporo, que é a abertura de comunicação entre esse intestino que está se formando e o meio externo, se ele formar a boca, você vai ter os protostomados. Boca forma primeiro. Se você tiver o blastóporo formando o ânus primeiro, você vai ter os deuterostomados. Tá? Então a boca se forma depois. E aí você consegue juntar essa característica embriológica, né, ou embrionária e separar dois grandes grupos de animais, protostomados e deuterostomados. Tá? Então, essa é uma das razões do porquê os equinodermos, o grupo das estrelas do mar, pepinos do mar, bolacha do mar, eles estarem mais próximos evolutivamente dos cordados do que dos outros invertebrados. Muito doido isso. Tá? Então, quando você pega todos os moluscos, os anelídeos, artrópodes, eles são protostomados. A boca forma primeiro, enquanto no nosso caso a boca se forma depois. Tá? Quem se forma primeiro é o ânus. Característica bastante importante. Uma coisa que a gente estuda na embriologia, e se a gente olhar para o nosso corpo, a gente consegue perceber. Então a gente tem a cabeça, você tem o tronco, e no tronco existe um espaço interno que é por onde os órgãos eles conseguem se desenvolver, eles conseguem ter uma estrutura tridimensional, eles conseguem crescer. E você tem os membros, né, que são acessórios, pensa que você, né, poderia viver sem os membros. Então você tem os braços e as pernas, mas na região do tronco você tem uma cavidade. E essa cavidade, ela recebe o nome de celoma. O celoma, ele pode ser formado por duas maneiras, tá? A gente não vai entrar em detalhe aqui, tá? Mas o celoma pode ser formado por duas maneiras. Aquela primeira estrutura, né, se voltar o vídeo e ver a formação do mesoderma, aquela camada de célula intermediária, né, entre o ectoderma e o endoderma, você pode ter a formação do celoma a partir de bolsas que vão surgir dentro desse mesoderma. Então esse mesoderma está crescendo, 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 crescendo. Depois ele se
ele se espaça e cria-se uma cavidade ali, e por essa cavidade é que os órgãos vão começar a crescer enquanto esse embrião está crescendo. Esse tipo de crescimento, tá? Quando você tem espaços, bolsas sendo formadas ali dentro do celoma, ele é chamado de enterocelia, tá? Então, quando você tem um espaço interno dessas bolsas de mesoderma crescendo do teto, é complicado explicar isso, mas do teto do intestino primitivo. Então você tem o endoderma e o mesoderma aqui. Então, quando você tem esse espaço aqui do intestino para o mesoderma, ele criando essas bolsas, tá? Como ele está sendo mostrado aqui, ó. Então você cria do endoderma, você cria um espaço entre esse mesoderma, e aí você tem a formação de uma cavidade. Essa cavidade vai ser chamada de enterocelia, e quando você tem quando surgem fendas dentro já diretamente do mesoderma, o mesoderma está crescendo, ele cria uma fenda, você tem uma formação por esquizocelia. Ah, por que isso é importante, professor? Cara, a gente não vai nunca cobrar isso aqui agora. Isso nem é normalmente cobrado em exames de vestibular, Enem, nem nada. O que a gente consegue perceber é que todos os deuterostomados formam esse celoma por enterocelia, e todos os protostomados formam o celoma por esquizocelia. Tá? Então, é uma característica compartilhada por esses animais que, né, são os protostomados e deuterostomados. Tá? Mas esse é um ramo bem complexo da biologia, o desenvolvimento embrionário. Quando a gente olha para os animais, então, vamos lá, a gente vai partir de plateumintos, porque esses caras são os animais que já têm uma certa estrutura. E quando você olha para esses animais e você parte esses animais ao meio, então aqui tem uma figurinha, então quando você pega, por exemplo, uma planária e você parte essa planária ao meio e olha para dentro dela, você consegue perceber. Então aqui observa a legenda, né? Então essa camadinha de célula que forma a pele é a ectoderme, tá? Você tem uma região amarelinha lá dentro, que é o tubo digestório, que vai formar que é a endoderme, e você tem uma massa de células que preenche toda a planária, que é a mesoderme. Então, você tem, cara, basicamente, quer dizer, você não tem espaço nenhum. Ela não tem como os órgãos crescerem muito, porque eles estão todos ocupando aquele espaço. Então, esses animais são chamados de acelomados, eles não formam aquele celoma. Então, os plateumintos, as planárias são de vida livre, as tênias, eles não formam celoma, eles não têm uma cavidade interna, exceto a cavidade do tubo digestório. Lembra que o tubo digestório já é uma cavidade, é uma segunda cavidade, eles não têm isso. Tá? Quando você olha para o grupo dos nematódios, tá? Então, esses caras eles já têm uma cavidade, mas essa cavidade ela é derivada, né? Ela é delimitada por um tecido da própria mesoderme e da endoderme. Esse celoma ele não é um celoma verdadeiro. Então, esses caras eles estão no desenvolvimento, né? A gente pode pensar em termos evolutivos, de se criar essa cavidade e permitir o crescimento dos órgãos, mas a maneira como isso acontece é diferente de todos os outros grupos. Então esses caras são chamados de pseudocelomados. Tá? Então ele tem um celoma que é meio falso, é um celoma que não se forma da maneira como os outros se formam. E todos os outros grupos, quando você porque aqui você consegue perceber, né, deixa eu voltar um pouquinho aqui, consegue perceber que entre o celoma, né, o celoma, entre a mesoderme e a endoderme, você tem essa cavidade, tá? Agora, entre os outros grupos, tá, o que você tem é que o celoma se forma entre a mesoderme apenas, tá? Então você tem a endoderme de dentro para fora, a endoderme formando o tubo digestório, uma mesoderme que reveste ela, o espaço, outra mesoderme e a ectoderme. Então você tem ali um celoma verdadeiro, e isso vai acontecer de minhocas, né, do grupo dos anelídeos, para todos os outros grupos de animais vão apresentar esse celoma verdadeiro.
Isso vai ser bastante importante. Então, são o grupo dos celomados, tá? Que vão ter uma cavidade corporal e essa cavidade ela é completamente delimitada somente por mesoderme e essa cavidade vai permitir o crescimento dos órgãos internos daquele animal, tá? Então, aqui pegando, deixando para dar uma lida, né? Tá? Então, isso vai ser bastante importante, tá? Então, essa figurinha é do livro que vocês têm, tá? E essa aqui é do Biologia de Campbell, que é um livro que eu gosto bastante, né? Dá o crédito para os caras. Agora, quando a gente olha para essa... o que vai acontecendo? O que a gente consegue perceber de tendências evolutivas ao longo de todos os grupos de animais? Porque a gente não vai dar não é uma aula sobre cada grupo de animal, tá? Cada grupo deles tem uma ou algumas aulas, tá? O que você vai percebendo é que os tecidos vão ficando cada vez mais especializados e cada vez mais diferenciados. Então você tem um grupo basal, que são os poríferos, que nem formam tecidos. Os outros vão formar tecidos, mas esses tecidos eles vão aumentando em número e as células vão se diferenciando pra caramba. Então, quanto mais diverso e mais complexo é o animal, quer dizer que ele tem mais células que formam, que têm funções diferentes e vão formar tecidos diferentes. Então, você pega, por exemplo, o grupo dos mamíferos, a gente tem quase 2 centenas ou mais de 2 centenas de células diferentes formando dezenas de tecidos diferentes que vão dar uma característica, que vão dar uma propriedade bastante diferente para os animais, tá? A simetria desses animais, ela começa uma simetria radial, ou seja, esses animais eles entram em contato com o ambiente por vários pontos do corpo deles. Você pega os equinodermos, acontece isso, essa simetria ela é radial, e a simetria ela tende a se tornar bilateral, ou seja, você consegue partir o animal em duas metades iguais, e essa simetria bilateral ela eu não sei se ela é causa ou consequência, de um processo de cefalização. O que é o processo de cefalização? É o agrupamento, a tendência a se agrupar células nervosas e órgãos sensoriais numa estrutura só, que a gente vai chamar de cabeça, que normalmente, e aí a gente vai chamar de região anterior do corpo. Então, os animais, eles vão tender à cefalização, é isso que se observa, né? Os animais mais dispersos, que têm mais complexidade, eles apresentam um alto grau de cefalização. Então, os gânglios nervosos eles se acumulam numa estrutura só, que é o cérebro, né? Ou pelo menos a grande maioria dos neurônios ficam agrupadas dentro de um cérebro, tá? E aí isso permite, então, uma resposta desses caras a estímulos do ambiente, muito mais intensa, com muito mais propriedade para interagir com o ambiente. A gente vai percebendo que as cavidades corporais elas vão aumentando em tamanho, em complexidade, permitindo o desenvolvimento de órgãos mais e mais complexos. Em alguns grupos a gente percebe um crescimento por segmentação, então isso começa a acontecer em anelídeos, tá? Eles vão crescendo por metameria, então o que você tem é a repetição de segmentos do corpo, tá? E isso acontece tanto em anelídeos, em artrópodes, a gente consegue perceber muito bem essa segmentação nas lagartas, por exemplo, né, que é uma fase do desenvolvimento de insetos, tá? Elas repetem esses segmentos e isso chega até nos artrópodes. A gente consegue perceber isso, por exemplo, nos músculos segmentados do abdômen, tá? De quem tem o abdômen tanquinho, e aí você vai ter ali, você consegue perceber essa segmentação. Não é tão aparente assim quanto numa minhoca, mas acontece, tá? E a gente vai perceber o desenvolvimento, né, há uma tendência em aumentar a capacidade locomotora com o desenvolvimento de músculos, desenvolvimento de tipos diferentes de esqueleto. A gente tem esqueletos que usam líquido para se movimentar, um esqueleto hidrostático, mas você tem também a criação de exoesqueleto, a criação de um endoesqueleto, que aí pode ser de quitina, pode ser de calcário, pode ser uma estrutura óssea mesmo, tá? Mas essa é uma tendência que vai se observando ao longo dos animais. Quando a gente olha para o aspecto fisiológico, né, como que acontece, como que a gente vai percebendo as mudanças na digestão?
Então, quando você olha para os poríferos, eles nem tubo digestório têm, eles se alimentam por filtração, eles criam um fluxo de água e filtram aquelas partículas alimentares. Então você tem uma estrutura muito simples. Quando você vai para os quinidários já têm ali uma estrutura por onde entra o alimento, cai numa cavidade que a gente vai chamar de cavidade gastrovascular, isso acontece também nos plateumintos, e aí você tem ali o que você percebe é que você tem um tubo digestório que é incompleto, né? Então, nos quinidários e nos plateumintos, você não tem uma saída do alimento. O alimento entra, digere aqui e os restos saem pela mesma cavidade. Tá? Então, o alimento entra e sai pela boca. Já nos anelídeos e moluscos e nematóides e todos os outros para frente, tá? Você tem ali um tubo digestório já completo. Então, você tem uma entrada de alimento, você tem algum local onde os alimentos eles são digeridos, então as enzimas digestivas são jogadas em cima do alimento, digere esse alimento e ele absorve, existe uma região específica para absorção desses nutrientes e aquilo que não presta mais sai por uma abertura que normalmente a gente vai chamar de ânus, não é sempre um ânus, tá? Mas a gente vai ter uma abertura para a saída desses restos alimentares que não foram digeridos. Tá? A gente vai ter, quando a gente olha, então, se você parar para pensar, os animais eles começam a ganhar complexidade. Tá? Então, você imagina um porífera, um plateuminto, animais que são muito simples e eles são muito finos, né? Cada célula do corpo desse animal está em contato com o ambiente. Então, ele não precisa muito de ter um sistema de transporte, porque por difusão o alimento ou qualquer molécula consegue ser espalhada pelas outras células e você então não tem ali um sistema de transporte. Mas à medida que os animais eles aumentam a sua complexidade, você precisa então de um sistema de transporte para transportar nutrientes, excretas, você precisa ter esse sistema de transporte. Então, poríferos, quinidários e plateumintos não vão ter um sistema de transporte, um sangue ou qualquer outro líquido. Os nematóides eles começam a usar aquele líquido que preenche o pseudoceloma para fazer o transporte de substâncias. Tá? Então eles não têm um sangue de fato propriamente dito, tá? Mas eles vão ter um sistema de transporte com base naquele líquido que fica banhando os tecidos, ele vai jogando as substâncias ali, essas substâncias vão se difundindo e vão chegando até as outras células que precisam. Tá? Por exemplo, desde do tubo digestório, passa para aquele líquido e consegue espalhar para o corpo do organismo. Quando a gente olha para moluscos, para artrópodes, a gente vai ter o que a gente chama de sistema circulatório aberto. Como que funciona isso? A gente vai ter um ou mais corações, né? São estruturas que bombeiam um líquido, tá? E a gente não vai chamar esse líquido de sangue, vai chamar de hemolinfa. Por quê? Porque, por exemplo, no caso dos insetos, no caso dos artrópodes, a gente não vai ter esse sangue transportando gases. Tá? A respiração ela vai ser traqueal, então você não vai ter esse sangue, esse líquido transportando gases. Então a gente vai chamar de hemolinfa. O que acontece é que essa hemolinfa, os vasos sanguíneos, em algum momento, os vasos eles deixam de existir e essa hemolinfa banha toda a cavidade torácica, abdominal do animal e leva esses nutrientes diretamente para as células. Tá? Em algum ponto, essa hemolinfa ela é recaptada e é reconduzida para o coração bate novamente e essa hemolinfa banha então os tecidos com nutrientes, mas não com gases, tá? Isso é bastante importante. Nos outros grupos de animais, sem ser artrópodes e moluscos, então nos anelídeos e nos cordados, você vai ter um sistema circulatório que é fechado, ou seja, o sangue circula o tempo todo dentro de vasos. Então você vai ter ali um ou mais corações, tá? E aí o coração bombeia esse sangue, ele pode passar por uma estrutura de troca gasosa antes ou não, ou enfim, isso a gente vai ver depois. Esse sangue, ele circula, ele se ramifica, 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 ramifica para banhar todas as células. O líquido desse sangue sai, banha as células, esse líquido é recaptado, volta para o sangue, volta para o coração e o sangue fica circulando, então, dentro de um sistema circulatório que a gente vai chamar de fechado. Tá?
É, em relação a trocas gasosas é um problema sério. Quando a gente pega organismos que são muito fininhos, o oxigênio, por difusão, consegue entrar em contato com todas as células. Isso basta para um grande número de organismos, como os plateumintos, como os poríferos, como os quinidários. Eles entram em contato, né, as águas-vivas. Cada célula consegue entrar em contato com o ambiente e o oxigênio se difunde para dentro das células, o gás carbônico consegue sair, e aí é tranquilo de fazer essa troca gasosa. Para os animais que começam a aumentar o seu volume corporal, então isso já não funciona mais. Então o que, que a gente tem? A gente vai ter uma respiração em que os vasos, né, isso nos anelídeos, nos anfíbios principalmente, você vai ter uma respiração que é cutânea, ou pelo menos parte da respiração das trocas gasosas se dá na pele. Então os vasos sanguíneos circulam muito próximo da pele, essa pele tem que ser mantida úmida, e aí o oxigênio consegue entrar, passar por aquela camada de pele, entrar para dentro do vaso sanguíneo e ser transportado, e o gás carbônico fazer o caminho contrário. A gente vai ter uma respiração branquial nos organismos aquáticos, a brânquia, né? Aqui a imagem não é uma imagem tão bonita, mas a brânquia é uma extensão, tá, de um tecido que é preenchido por vasos sanguíneos, e aí a água passa por esse tecido, tá, que às vezes parece um pentezinho, a água passa por esse tecido e ali permite a troca gasosa. O oxigênio entra e o gás carbônico sai desse tecido. Então os animais aquáticos, em geral, vão respirar por brânquias. Os animais terrestres, eles já vão desenvolver uma estrutura diferente, que é uma estrutura chamada de pulmão. Então, no pulmão, o que você vai ter é um agrupamento de tecidos que são mantidos bastante úmidos, e esse é um problema para os animais terrestres, que vão ficar perdendo água por conta da respiração. Mas o pulmão é um órgão que permite essa troca gasosa, você vai ter uma estrutura ricamente vascularizada também, muitos vasos sanguíneos, e aí o oxigênio consegue entrar em contato com o sangue, quer dizer, ele consegue passar para o sangue, e o gás carbônico consegue sair, e você tem uma via expressa, né, de comunicação com o ambiente externo. No nosso caso, são os nossos bronquíolos, brônquios e traqueia. Tá? E aí o ar consegue entrar e sair para essa estrutura. No caso dos artrópodes, aí você vai ter uma respiração, aqui é traqueal, tá? Peço desculpa, não é tranqueal, é traqueal. Então essa respiração traqueal, você vai ter um sistema que mantém, é, ele não se colapsa, tá? Então você tem tubos cada vez mais fininhos, mais fininhos, mais fininhos, mais fininhos, que vão se ramificar por todo o organismo, tá? E aí o oxigênio, quer dizer, os gases, essa troca acontece diretamente com as células, porque cada célula está próximo de algum vaso bem fininho, e esse vaso não se colapsa, ele sempre se mantém aberto, tá? Por alguma estrutura mais rígida, por exemplo, de cartilagem, e aí a respiração dos artrópodes ela é traqueal, tá? E isso é bastante interessante e permite uma série de comportamentos dos animais que têm respiração traqueal, beleza? Estamos acabando. Então aqui uma outra, né, um verme marinho, tá? Eles vão ter uma estruturas chamadas de parapódios, são estruturas, são ramificações da pele do animal, tá? De uma estrutura ali do animal que vai, pele não, uma estrutura do animal que vai ser rica em vasos sanguíneos, a água passa por ali e aí funciona como então uma brânquia, tá? Então os lagostins, as estrelas do mar vão ter estruturas em brânquias. Então são estruturas, são prolongamentos de tecido que são ricas em vasos sanguíneos e a água passa por ali e acontece então as trocas gasosas. Beleza? Tá? Claro, né, o slide anterior eu falei que os artrópodes respiram por traqueias, os terrestres, tá? Os aquáticos são por brânquias. Então aqui, no caso do sistema respiratório de um inseto, então você vai ter ali as traqueias, tá? Que mantém, então essas traqueias se mantêm abertas por anéis cartilaginosos, tá? Então ele vai chegar até lá nos sacos aéreos e fazer essa troca gasosa diretamente com as células. Então aqui uma estrutura de uma brânquia, tá? Então são prolongamentos de tecido que são ricos em vaso sanguíneo.
né, no caso dos peixes, você tem um fluxo de água, a brânquia, a água passa por ali, e aí você tem a troca entre o oxigênio que está na água dissolvido, passa para dentro da brânquia, e o gás carbônico sai. Tá? Então é um sistema de contracorrente, tá? Que é bastante interessante, bastante, como que eu vou falar, eficiente. E no caso dos animais pulmonados, aqui uma figura, né, em humano, tá? Então você vai ter essa estrutura respiratória, ela terminando em fundo cego, né, que são os alvéolos, e esses alvéolos são ricos em capilares, então o ar, no fim das contas, ele entra em contato muito próximo ali com os vasos sanguíneos e permite então essa troca gasosa. A gente já viu isso na aula de sistema respiratório, né, lá no nosso PAI 1, tá? Para quem é da UERJ, né, e está vendo esse vídeo aqui pela UERJ, tá? No nosso primeiro trimestre. Então, por exemplo, quando você pega anfíbios, eles vão ter uma parte da respiração sendo pulmonar e uma parte sendo cutânea, por exemplo. Tá? Então, alguns animais vão ter duas maneiras de fazer trocas gasosas, como o caso dos anfíbios. Tá? Como que a gente consegue excretar produtos que a gente não precisa mais? Então, um dos produtos mais tóxicos que todos os animais vão produzir é a amônia, tá? E essa amônia, como ela é muito tóxica, ela precisa ser ou transformada em outros produtos ou ela tem que ser excretada rapidamente. Os animais que são aquáticos, eles podem jogar essa amônia muito tranquilamente, porque a amônia, para ela não ser tão tóxica, ela tem que ser muito diluída. Então, poríferos, quinidários, animais que as células já estão em contato com a água, eles conseguem jogar essa amônia, produziu amônia, joga ela fora e acabou. Ela não tem toxicidade. Já está em contato com a água, é fácil. Tanto os plateumintos, eles também conseguem fazer difusão, porque eles são achatados dorsoventralmente, mas eles têm um sistema já que é chamado de um sistema formado por uma célula flagelada, chamada de célula flama, e é ligado num tubo excretor, tá, que vai dar em contato com o ambiente externo. Tá? Essa célula flama, ela bate o seu flagelo, vai ter um slide aqui na frente, e aí lança filtra esse líquido, tá? Então você tem o líquido, né, o líquido que banha os tecidos aqui, tá? Então esse líquido passa por dentro dessa célula flama, essa célula flama bate o flagelo, cria uma corrente, filtra esse líquido intersticial com aquilo que não presta mais e joga aquilo que precisa ser jogado num túbulo que vai dar para uma abertura externa. Então é um sistema relativamente simples, tá? Que a gente vai chamar de um protonefrídeo. Nefrídeo é uma estrutura geral de excreção, né, de filtração do sangue ou de qualquer outro líquido. Né, o nosso caso é o néfron. Aqui é uma estrutura das mais simples que existem. Tá? Então é uma célula, ela bate o flagelo, cria uma corrente para esse líquido entrar para dentro dela, e aí ela vai criar então um mecanismo de filtrar aquilo que não presta, ela joga para esse túbulo excretor, que vai dar uma aberturazinha na parede da planária, por exemplo, e vai jogar essa excreta fora. Tá? Uma parte pode ser excretada diretamente, uma parte pode ser excretada via esses túbulos, esses protonefrídeos. Beleza? E aí a gente pode imaginar que a complexidade desse sistema vai aumentando à medida que os animais vão ficando mais complexos. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma minhoca, ela já tem um celoma verdadeiro, tá? Então aqui a gente consegue ver um dos segmentinhos da minhoca. Então esse segmento ele se repete, se repete, se repete, se repete. Então esse celoma ele é preenchido por líquido, tá? E aí o que acontece? E aí você tem o sangue, né, da minhoca circulando aqui por dentro de cada segmento desse da minhoca. E o que você tem é que esse sangue está interagindo diretamente com uma estrutura chamada de metanefrídeo. Então, esses capilares eles estão correndo em paralelo com esses metanefrídeos. E aí você vai ter o quê? Esses metanefrídeos absorvem aquilo que é excreta, aquilo que não presta mais, jogam essa excreta por uma sequência de túbulos, tá? Até chegar para um túbulo coletor que vai ter uma abertura externa e vai jogar para fora. Então a minhoca consegue limpar
e é uma estrutura já um pouco mais complexa, você vê que é uma estrutura já um túbulo mais longo. Aquilo que ela consegue reabsorver, por exemplo, de água, ela reabsorver algum sal, vai fazer ao longo desses túbulos aqui. Então, isso aqui é um metanefrídeo, lembra? No plateuminto é um protonefrídeo, aqui é um metanefrídeo, uma estrutura que já tem uma especialização mais interessante para excretar coisas que não prestam mais para a minhoca. Quando você vai para os insetos, você vai ter uma estrutura um pouco diferente, que é chamada de túbulos de Malpighi, homenagem ao cara que descobriu, que descreveu isso, tá? Então, nesses túbulos de Malpighi, você vai ter prolongamentos, né, desse túbulo, tá, que vão absorver resíduos nitrogenados, e aí você vai ter ali a ureia, a amônia sendo transformada em outros compostos menos tóxicos, tá? Água, sais em excesso vão ser absorvidos, vão ser jogados dentro do intestino, tá? E aí essas fezes, junto com essa água, compostos nitrogenados, eles vão circulando por dentro do intestino, e aí, em algum momento, aquilo que ainda tem alguma utilidade, como água, como algum sal, né, e aí o inseto consegue regular a quantidade de sais que ele tem dentro dele, está fazendo essa osmorregulação, vai ser, lá no finalzinho do intestino, vai ser reabsorvido, e aquilo que não presta vai ser eliminado como fezes e vai sair pelo ânus. Tá? Então, é um prolongamento do próprio trato digestório que vai fazer essa expansão pelo corpo do inseto e vai conseguir fazer essa captura do material que tem que ser excretado. Tá? Então você vai ter aqui os túbulos de Malpighi, tá? nos insetos. Quando a gente olha para esses caras todos, você fala assim, cara, professor, é muita coisa. Tá? Claro, é muita coisa. Então eu peguei essa figurinha aqui, e essa figurinha é uma árvore filogenética olhando para todos os animais. Então, se a gente conseguir pegar desde lá de baixo, então quando começam a surgir os organismos pluricelulares, você vai ter os organismos que eles não formam tecidos ainda, que são os poríferos. Então são os caras mais basais, lembra que a gente lê da esquerda para a direita, tá? A gente está lendo aqui da esquerda para a direita. Então, esses caras, eles são os poríferas, tá? Então, esses caras são os mais basais. Eles são pluricelulares já, tá? E aí você vai ter os eumetazoários, animais verdadeiros, e esses caras eles podem ter 2 folhetos embrionários ou 3 folhetos. Os caras que têm 2 folhetos são os quinidários, são os corais, as anêmonas, as águas-vivas, tá? Eles são diblásticos. E enquanto todos os outros grupos são triblásticos. Então você consegue juntar todos esses caras aqui no grupo dos triblásticos. Esses triblásticos, eles podem ser acelomados, ou seja, eles não geram aquela segunda cavidade, além do tubo digestório, eles não geram uma segunda cavidade. Então você vai ter os acelomados, são os plateumintos, as tênias, por exemplo, as planárias, enquanto que você vai ter os grupos que já começam a ter uma cavidade corporal. Essa cavidade pode ser o celoma verdadeiro ou pode ser um pseudoceloma, pode ser só um descolamento entre aquilo que existe entre o tubo digestório e o mesodermo. Então você vai ter os pseudocelomados, são os neumateumintos, as lombrigas, por exemplo, tá? Então você vai ter os pseudocelomados e os celomados são os verdadeiros, são as cavidades verdadeiras. Esses celomados você vai ter, na medida que esses embriões estão se desenvolvendo, você vai ter que aquele blastóporo, aquela primeira abertura, né? Você tem a maçaroca de célula, ela começa a se desenvolver para cá e gera uma primeira abertura. Essa primeira abertura pode gerar a boca, então você vai ter o grupo dos protostomados. Ou essa abertura pode gerar o ânus, então você vai ter o deuterostomados. No caso dos protostomados, você vai ter os animais que não têm o corpo segmentado, né, pela repetição, você não tem metameria, então você vai ter os moluscos e você vai ter aqueles animais protostomados em que o corpo é metamerizado, o corpo é formado pela repetição de segmentos. Nesse caso, você vai ter os anelídeos, que não têm patas articuladas, e os artrópodes, que têm patas articuladas. Essa classificação eu não acho muito legal, né? Você classifica um grupo pela ausência de alguma coisa, tá? Mas enfim, eu acho que dá para a gente ter uma ideia, tá? No caso, voltando para cá, dos celomados,
os deuterostomados, você vai ter os equinodermos que não tem notocorda, de novo, classificação que eu não gosto, né? Classificar alguém pela ausência de uma característica é meio esquisito, não faz o menor sentido, tá? A não ser que essa ausência seja um ganho evolutivo, né? Ele perdeu depois ele já desenvolveu e ele perdeu, aí tudo bem, beleza, não tem problema. E os deuterostomados com notocorda, que vão formar o grupo dos cordados, que aí é uma diversidade absurdamente grande, começa desde peixes, peixes sem mandíbula, com mandíbula, até os aves e mamíferos e répteis. Então, você vai ter todos os cordados, são os animais que apresentam uma notocorda. Nem falei da notocorda aqui nessa aula para não bagunçar a nossa cabeça, tá? Então, cara, vamos lá. A gente viu os filos todos. Os animais são organizados em muito mais filos do que esse hoje em dia. A gente viu aqui os 9 filos. Como que acontece o desenvolvimento dos tecidos, a formação dos primeiros tecidos, então desenvolvimento embrionário, aqui o ó ficou, agora que eu vi que o ó ficou para cá, né, desenvolvimento embrionário. Você pode ter os diblásticos e os triblásticos, o blastóporo formando a boca ou formando o ânus, tá? E a formação daquela cavidade corporal que vai ser importante. E o surgimento de estruturas, de sistemas, à medida que a complexidade do corpo desses caras ela começa a aumentar. Então você vê que no começo você tem um tubo digestório incompleto, não tem nem um ânus ainda, tem uma boca para a entrada, mas não tem um ânus, tá? E à medida que o tubo digestório vai se desenvolvendo, você tem ali o surgimento de um ânus para permitir então a saída das fezes. Tá? A circulação ela pode ser tanto aberta quanto fechada, isso vai variar. E percebam que a circulação ser aberta ou fechada não é um parâmetro para dizer assim, cara, esse cara é muito melhor do que o outro. Os insetos têm circulação aberta e eles estão dispersos e é o maior número de espécies já descritas entre todos os animais. Então isso não quer dizer que ter sistema circulatório fechado é mais evoluído ou é melhor do que ter sistema circulatório aberto, tá? Então, são características diferentes e eles estão adaptados para isso. Você vê que os insetos estão aí, tem circulação aberta e eles estão muito bem. Obrigado. A gente conseguiu ver diferentes estruturas para respiração, então traqueal, respiração branquial, pulmonar, cutânea, você tem a difusão propriamente dita, tá? Cada estrutura é muito bem adaptada para o seu ambiente, para o seu habitat, e diferentes estruturas para excreção também dos compostos nitrogenados. Então a gente viu os protonefrídeos, os metanefrídeos, e aí nos outros animais você vai ter, né, você tem os túbulos de Malpighi, e a gente nem viu, porque a gente já viu isso para os outros animais, o néfron, uma estrutura muito mais complexa, tá, que a gente não falou por aqui. Beleza? E é isso. Valeu, grande abraço, ficamos por aqui, e a gente troca uma ideia na nossa próxima aula. Show de bola, valeu, grande abraço.